Bom dia, 16 de janeiro, sexta-feira, 2026, e estamos começando mais um Cidade Dentro da Cidade, aqui pela Guardiã da Notícia M560. Hoje temos vários assuntos para serem discutidos por aqui. Tá faltando o famoso Sextou do Rico Santana, e nós vamos agora começar com a presença de Rafael Bergamo, eu, Maurício Martins, e vamos ter a presença de Gabriele Tricânico, diretamente da Itália, para nos acompanhar aqui neste comentário do Cidade Dentro da Cidade, aqui para a cidade de São Paulo. Vamos ter alguns assuntos municipais, vamos discutir pesquisa, que saiu a última pesquisa, vamos ter alguns temas aqui direcionados. Bem-vinda, Gabriele Tricânico. Que nos acompanham nessa sexta-feira. Pois é, olha, muitos assuntos para serem debatidos aí, não só em São Paulo, mas no Brasil, né? O caso do Banco Master pegou fogo, mas a gente teve também aí a prisão da irmã do prefeito, o barraco na internet de uma ex-assessora da vereadora Zoe Martins. Olha, a Fabi passando aqui na frente. Então, bom dia, Fabi Teixeira. O pessoal das câmeras aí acho que esqueceu de fazer a troca. Mas, olha só, bom dia para vocês, 8 horas e 36 minutos, para quem nos acompanha nas multiplataformas da Guardiã da Notícia. Tá no ar aí a nossa análise dessa sexta-feira, comandada por você, Maurício. Bom, Gabi, Rafael, vamos às suas considerações iniciais. Bom dia, Gabi, bom dia, Maurício Martins, bom dia ao público que nos assiste. Bom, hoje os assuntos estão quentes, né? Tem muita coisa polêmica que a gente vai conversar. Já vamos começar já? Qual é o assunto? Vamos começar já. Nosso primeiro assunto é sobre pesquisa eleitoral. Não, primeiro assunto nosso, Gabi, é a crise nos bastidores da Prefeitura de São Paulo. Tá. Tivemos esta semana aí uma assessora da vereadora Zoe Martins. Ela era assessora da vereadora até o final do ano passado. E o ano passado, já no começo de dezembro, nas redes sociais dela, ela soltou uma mensagem diferente, dizendo que ia abrir o jogo sobre bastidores da Câmara Municipal de São Paulo, de subprefeitura e principalmente da primeira-dama. Ela mandou um recado, falou que era uma coisa urgente que ia ser colocado. Eu acho que ninguém tomou providência ou ninguém assistiu, porque as redes sociais dela é relativamente pequena. E no começo do ano nós tivemos, essa semana, aliás, tivemos o impacto de uma declaração dela de uma sessão solene na Câmara Municipal de entrega de um título de cidadão paulistano, onde estava ela e a primeira-dama. A primeira-dama ela alega que a primeira-dama ficou enciumada pelos olhares que ela estava dando ao prefeito Ricardo Nunes e ameaçou a assessora da vereadora de agressão. E aí ela veio até a internet, fez um vídeo longo de mais de 5 minutos, contando toda a história, se dizendo humilhada. Cabe salientar que neste período, Gabi, ela saiu do gabinete da vereadora Zoe Martins e foi nomeada na presidência da Câmara Municipal. E aí, mesmo assim, com essa alteração aí de local de trabalho, ela acabou fazendo sua denúncia e eu acho que o prefeito deve estar em inferno astral. O que você apurou aí, Rafael? É verdade, né? Tem muita coisa acontecendo, né, ligado ao Ricardo Nunes. Esse episódio com a esposa. Para quem viu o vídeo, como você mesmo colocou, uma narrativa longa, ao meu ver, muito dramática, fantasiosa. Ela usa muitos jargões também técnicos, frases montadas, né? O silêncio consente, isso só é a ponta do iceberg. Então eu acho que tem narrativas também que não são factuais. Ela fala que isso aconteceu numa solenidade. Imagina que no começo da solenidade ela sentada nas primeiras fileiras e a esposa do Ricardo Nunes começa a fazer gestos agressivos para ela. Então, assim, se imagine no meio de uma atividade dessa de entrega de honra ao mérito, né, a um presidente do TRE, e tudo isso acontecendo, o que se chamaria de atenção, ia ter repercussão imediata.
mas nada disso aconteceu, né? Só veio à tona depois de muito tempo, numa narrativa também confusa. Então, eu acho que tem muita coisa que não se conecta com a história, né? Então, não sei. É difícil, lógico, julgar, mas pelo fato como ele foi descrito, você fica meio que na dúvida de fato o que aconteceu. Gabi, o que você achou do vídeo? Eu fiz uma apuração com a própria Regina, né? Na hora que eu recebi esse vídeo, eu já entrei em contato com a primeira-dama, questionando, mandei o vídeo, ela falou, não sei quem é essa mulher, nunca vi na minha vida, e vou entrar com um processo contra ela e fim de assunto, entendeu? Tanto que a gente não viu a mídia aí divulgando, ninguém falando muito mais sobre esse assunto, mas nos grupos de WhatsApp, né, na internet, na rede, aí, nos bastidores da política interna, no palaciano ali do Ricardo Nunes, acabou rolando, mas acho que deram uma abafada, Maurício. Gabi, esse assunto é aquilo, foi uma coisa meio corriqueira, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu dei uma pesquisada na rede social da moça, e é uma moça de classe média alta, que com fotos em navios, em outros países, não é uma assessora que a gente vê na Câmara com frequência, moradora de bairro, junto com a Zoe Martinez, ela é de uma linha diferenciada, bolsonarista, ligada ao PL, muito discurso com relação às pautas do Bolsonaro, e parece que ela é bem conhecida nas pautas do Bolsonaro, então é uma coisa que a gente precisava ficar para ver como é que vai evoluir, porque quem faz um primeiro vídeo vai acabar fazendo o segundo, o terceiro, e a gente não sabe para onde vai andar. Ela tem muitas coisas, ela sempre falou muito, além da primeira-dama, de subprefeituras, ela participou da transição, da troca do primeiro subprefeito de Pinheiros para o segundo, que foi indicado pela vereadora Zoe, mas vamos lá, acho que a gente precisa esperar cenas dos próximos capítulos dessa situação. Até porque também ela falou, né, essa é a ponta do iceberg, então ela já preparou né, o terreno para vir mais coisa. Pode ser que venha, vamos aguardar para ver quais são os próximos. Agora vamos para o nosso ser que venha Maurício, segundo assunto de hoje. Não, deixa eu só fazer um encerramento aqui da minha questão. Pode ser que venha aí uma pré-candidatura a deputado estadual, né? Pode ser que venha uma pré-candidatura a deputado estadual, né? Pode ser que esteja preparando aí em cima desse barraco todo o seu nome para ficar em evidência, disputar as eleições, já que com toda essa análise aí dizendo que tem um perfil completamente bolsonarista, pode ser que já tenha aí um plano todo montado e planejado. Pode ser que a gente acabe encontrando uma candidatura aí, como bem disse a Gabi, dando uma visualização mais para frente dessa moça. Vamos ver como é que anda em abril, se ela não está em alguma das chapas dos partidos de São Paulo. Agora vamos trocando para o nosso próximo assunto, que também vamos na linha de esposa, já que estamos falando de primeira-dama, vamos falar da primeira-dama do governo do estado. A mulher do Tarcísio de Freitas, do nosso governador, soltou algumas linhas na sua rede social, chamando o marido de o CEO do país, dizendo que o Tarcísio será o grande CEO brasileiro e do nosso Brasil daqui para frente. Daí para frente, depois dessa declaração, a rede social mexeu muito, apareceu bolsonaristas muito ligados ao Eduardo Bolsonaro com a capa de uma revista que colocou o Dória como CEO do país, na época que o Dória era candidato à presidência da República. Aquele rapaz dos Estados Unidos, o Alan dos Santos, que é a cara do Bruno Covas, acabou soltando um vídeo fazendo várias acusações para o Tarcísio, aliás, com uma série de xingamentos muito pesados ao Tarcísio, colocando o Tarcísio, segundo o Alan dos Santos, nos Estados Unidos, que é do grupo que está lá com o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro,
colocando o Tarcísio como a grande garota de programa da política brasileira, insinuando que ele estaria se vendendo para o mercado financeiro e para outros partidos para poder ter uma candidatura à presidência da República, e isso movimentou também muito as redes sociais. O que você achou, Rafael? Eu achei que assim, o comentário, né, a gente analisar o contexto, né, houve um post do Tarcísio colocando que o país precisa de um novo CEO, fez um ataque duro, né, ao PT, dizendo que realmente, né, a gente não pode errar de novo, a gente precisa acertar, ter um CEO para o Brasil, uma pessoa técnica, gestor, executiva, racional. Então, quando a gente olha o conteúdo dele e olha o comentário, existe uma ligação velada ali muito forte. Porque como é que o Tarcísio se coloca? O Tarcísio se coloca como um gestor, um executivo, uma pessoa racional, não ideológica. E quem tem essas características? Né? Quem está mais próximo disso de ser um CEO? Porque o Flávio Bolsonaro, ele é um político de carreira, ele tem um discurso ideológico, emocional, tem militância. Então, o post, quando se fala de um CEO, quem tem essas características? Flávio ou próprio Tarcísio? E aí, quando você tem um comentário da esposa ainda dizendo: o país precisa de um novo CEO, meu marido. Então, esse comentário, ele é muito bem estruturado. Por quê? Porque ele tem uma válvula de escape, porque ele é dúbio, né? Você pode fazer uma outra leitura. O país precisa de um novo CEO, meu marido, chamando a atenção do marido. Ou não. O país precisa de um novo CEO, meu marido. Quer dizer, então, assim, foi muito bem arquitetado. Né? Então, assim, o discurso, né, o próprio post e o comentário, eles passam, de fato, uma mensagem clara, política. Mas deixa também uma brecha para evitar toda essa confusão. Tanto é que o Tarcísio já se retratou, se colocando, né, Flávio Bolsonaro como, de fato, o candidato à presidência. Porque houve uma pressão muito grande já, criou um mal-estar. Esse post com esse comentário, de fato, mobilizou a militância, querendo, de fato, uma posição do Tarcísio que já há muito tempo ela incomoda, não é a posição clara já de apoio. Eu amei a análise do Rafa. Eu acho que todos os problemas do bolsonarismo no país hoje se resumem exatamente isso. É uma questão de semântica. Às vezes o bolsonarista não enxergou a vírgula, a primeira-dama está falando com o governador. Agora eu queria saber da Gabi, com a sua experiência, principalmente na conversa com todo mundo. Gabi, você consegue enxergar um rompimento por parte do grupo do Eduardo, lá dos Estados Unidos, com o Tarcísio aqui, e de repente uma debandada do PL de todo o bolsonarista raiz para um novo ou para outro partido e acabar dando alguma coisa e ter Flávio Bolsonaro, Tarcísio, Zema, todo mundo da direita candidato a presidente da República? O que você acha? Olha, na minha avaliação, né, a leitura que eu fiz ontem, no final do dia, porque tá muito nebuloso, né, o cenário político eleitoral. Como dizia o Covas, as nuvens estão se movimentando. Tem uma tempestade aí dentro do Brasil, no estado de São Paulo. Mas o Tarcísio estava sendo muito pressionado por uma aula bolsonarista com o grupo do Flávio, com o grupo dos executivos da Faria Lima, que ficaram descontentes, né, com o Tarcísio por conta de todas as posturas dele, por conta de como ele conduziu esse processo. E aí estavam aguardando essa resposta do Tarcísio, porque ele estava dando um apoio velado, ele estava chateado, porque ele não foi o escolhido do Bolsonaro. Mas, por outro lado, ele também construiu tudo isso muito mal. E aí, Maurício, respondendo a sua pergunta, o Ratinho Júnior, que havia desistido há 2 meses atrás de ser candidato, vou pedir para baixar só um pouquinho a trilha,
precisa ter o time aí da trilha, porque senão fica muito alto para quem está ouvindo no rádio e no retorno aqui para gente. O Ratinho Júnior mudou de ideia, deve ter conversado com o Kassab, já se posicionou como candidato, já se colocou à disposição como candidato pelo PSD. Agora, o grande exercício vai ser juntar o Caiado e o Zema junto aí com o Ratinho. Eu acho que o Kassab vai lançar o Ratinho Júnior já num acordão lá com todo mundo do Centrão para neutralizar o Flávio Bolsonaro, tirar esses votos aí desse centro-direita, dessas pessoas mais moderadas. E aí, na minha leitura, essa eleição vai ser novamente do presidente Lula. Mas só para fechar, Maurício, tem uma rusga da turma do Flávio Bolsonaro com o Tarcísio, isso é fato. Ontem ele fez um gesto sinalizando que não vai ser mais velado. Já estou te apoiando. Ele fez um gesto, mas teve um gesto também da Michele Bolsonaro, né, Gabi? Meio que sinalizando que prefere o Tarcísio. Até agora não teve nenhum pronunciamento de apoio ao Flávio Bolsonaro do PL Mulher, e está também esquentando isso nas redes, de tendo um embate aí. Ontem mesmo, os filhos do Bolsonaro tiveram que se explicar com relação a posturas da Michele. O que você está vendo aí, Gabi, sobre esse embate também e os posicionamentos, já que estamos falando de primeira-dama, falando de primeira-dama municipal, estadual, agora da primeira-dama que foi primeira-dama do país, com relação a esses apoios e a falta de manifestações com relação à candidatura do Flávio? A Michele Bolsonaro, inclusive, fez um outro movimento ontem, né, no final do dia, que foi tentar falar com o STF para pedir a prisão domiciliar do Bolsonaro, que está lá na Papudinha já. E aí, o que está se falando na internet, né? Que foi uma articulação casada da Michele e do Tarcísio no STF para tentar ofuscar o Flávio Bolsonaro. Então, assim, eles estão ali combinadinhos. O Tarcísio vai negar até a morte, isso é óbvio, entendeu? A Michele também vai negar, o Flávio também vai negar, mas os movimentos estão acontecendo e a imprensa está aqui para divulgar, né, Maurício? Então, já ficou muito claro que a Michele ficou chateada com a escolha do filho 01. Do Flávio, né? E que ela está bem alinhada com o Tarcísio e com o mercado para tentar fazer que o Flávio desista dessa candidatura até fevereiro e o Tarcísio realmente vá para essa presidência. Ontem mesmo eu vi uma reportagem do Ciro, do Centrão, do Rueda, né? Desses caras do União Progressista, dizendo que eles já estão reavaliando como é que vai ser essa candidatura do Flávio, porque eles querem alguém mais moderado e tudo mais. Eles tinham em dezembro, não sei se vocês se recordam, no dia 15, eles tinham dado prazo para a candidatura do Flávio Bolsonaro ele desistir até fevereiro. Então, nos próximos 15 dias, a gente vai vir dia sim, dia também, da notícia diferente do que a gente está dando hoje. Bom, e para ajudar nessa tentativa de Tarcísio, todas essas movimentações, tivemos uma pesquisa essa semana sobre viabilidades. E nessas viabilidades, o cenário presidencial vê uma subida do Tarcísio de Freitas, tá? O GC está errado, só para a gente poder corrigir. Temos uma pesquisa do Tarcísio de Freitas subindo para a presidência da República, e na parte aqui do governo do estado, sem a presença do Tarcísio como candidato a governador, nós temos a chegada de Simone Tebet, que nós conversamos aqui, eu, Rafa e o Rico, na semana passada, que ela aparece em primeiro local nas pesquisas quando não está presente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aí essa pesquisa deu um espaço para a presidência da República, para o crescimento muito grande do Tarcísio, continua uma rejeição muito grande do Lula. Agora, aqui no estado de São Paulo, a semana passada nós já comentamos e surgiu a figura da Simone Tebet. A gente tem também a falta de conhecimento de todo mundo para o que pode acontecer com o candidato à esquerda, se é o Alckmin, se é o Márcio França, se é o Haddad, se de repente pode ter uma recolha
e um apoio a Simone Tebet, como é que vai funcionar isso por aqui. Teve o PP se manifestando contrário ao Tarcísio por não estar sendo atendido e através de uma reportagem da Guardiã acabou mostrando uma possibilidade vinda de Rodrigo Garcia. Então, essas pesquisas mostraram uma abertura muito grande, tanto para presidente da República, mas principalmente no governo do Estado. Se o Tarcísio sai aqui, não parece que vai ser tão fácil com o pé nas costas para ele ganhar a reeleição, mas começaram a existir nuances aí e candidaturas que ninguém esperava. Você tirar a Simone Tebet do Centro-Oeste para lançar ela aqui no estado de São Paulo, talvez possa ser uma coisa diferente para o cenário estadual. O que você acha, Rafael? Eu acho assim, Maurício. Bom, primeiro que a pesquisa que mostrou a Simone Tebet em primeiro lugar não mostra uma liderança real. É uma pesquisa que é um recorte artificial, porque os principais nomes não estão na pesquisa. Né, que estamos falando do Tarcísio, do Haddad e do Alckmin. Então, assim, ela fica realmente à frente do Ricardo Nunes. A Simone Tebet tem uma história muito consolidada no Mato Grosso do Sul. Ela foi 2 vezes prefeita, ela foi vice-governadora, ela foi senadora. Toda a base dela eleitoral está no Mato Grosso. Vir para São Paulo muda totalmente a história dela. Ela perde a base eleitoral, perde alianças políticas que ela construiu. São Paulo é uma cidade que não gosta de importar candidatos, tem uma resistência nisso. O partido dela, MDB, também é um partido que não é protagonista em São Paulo. Então é um partido de articulação, de apoio. Então ela tem tantas barreiras para se colocar em São Paulo que isso foi muito mais um balão de ensaio do PT, que acredita nessa experiência, do que para a própria Simone Tebet, que vai apostar a carreira toda da vida. Né? Então eu acho que a candidatura dela em São Paulo é inviável. Bom, eu queria saber da Gabi, por toda a história dela em Brasília. Pode ser inviável, mas é filha de Rams Tebet, que é um gênio na política do país. Foi tudo no Mato Grosso e agora a filha tem despontado e tem se mostrado meio que diferente com relação às formas. Não acredito que ela consiga se eleger hoje no Mato Grosso, a senadora, mas teria uma candidatura a deputada federal bem tranquila por lá. E aí, Gabi, Simone Tebet, candidata a governadora de São Paulo, qual que é a sua ideia? Eu discordo do Rafa, acredito que vai ter viabilidade sim, inclusive ela deve conversar com o presidente Lula daqui 2 semanas, de acordo aqui com as minhas apurações, na última semana de janeiro. Existe um movimento acontecendo junto com todos os partidos de centro-esquerda, existe a possibilidade de ser ela ou ser o Haddad, mas com as pesquisas internas que o Partido dos Trabalhadores tem feito, acho que eles devem deixar de lado o egocentrismo do 13 na cabeça de chapa e fazer um acordão e de repente a Haddad ao Senado, a Simone ao governo do estado de São Paulo. Então, acho que ela vai, dependendo dessa conversa que ela tiver com o presidente Lula, acho que ela vai conseguir se viabilizar sim aqui no estado de São Paulo. Você acredita numa união gigante de nós contra eles para o governo do estado, onde a gente teria uma Simone Tebet, Alckmin, Márcio França, Haddad e Rodrigo Garcia nessa composição? Tipo, porque Simone Tebet com Rodrigo Garcia de vice, com apoio do PT e um Senado com Haddad ou com Márcio França, você não acha que podia ser uma maluquice, mas dava uma juntada de nós contra eles e tentaria compor o estado todo, todas as cidades, principalmente com relação a essa rejeição que o Tarcísio tem em cidades de médio e pequeno porte, de não estar atendendo, de não ir até a cidade, de só atender os prefeitos das megalópolis? O que você acha disso, Gabi?
Acho que seria o mundo dos sonhos para o estado de São Paulo e para todos os prefeitos. Não sei se isso aconteceria. Ontem eu fiz uma análise e falei bastante sobre isso no jornal, junto com o pessoal de Brasília. Os prefeitos não têm a coragem de falar do Tarcísio, isso é fato, porque tem medo de perder a aprovação. Então, eu acredito que com uma frente ampla, né, de nós contra eles, aí eu acho que pode vir aí a dar bom. Mas como eu te disse, né? A gente não sabe como eles vão se organizar aí no estado de São Paulo. Por enquanto, os ânimos ainda estão todos muito aflorados, está todo mundo pensando, conversando com todo mundo. Mas deixa chegar fevereiro que a gente vai conseguir ter um cenário mais claro, principalmente em relação à postura dos políticos. Tem muito cacique, muito político ainda viajando, tem muito deputado ainda na praia, tem muito prefeito que ainda está na expectativa de as emendas caírem, de recursos caírem, e aí por isso não vão para cima do prefeito, mas vai fazer muito sol, vai faltar muita água, vai ter muito esgoto caindo ainda na praia, então vamos aguardar mais um pouquinho, Maurício. Deixa eu só consultar o Rafa. Você acha tem mais um ponto importante na Simone Tebet, que assim, ela construiu a biografia dela, a carreira, e até ela concorreu à presidência como terceira via. De novo, o eleitorado dela no Mato Grosso do Sul é um eleitorado mais conservador. Se ela migrar para a esquerda, mais, né, que essa polarização, ela vai ter um desgaste também dentro do público que ela foi construindo da biografia dela gigante. Então, isso já é mais uma barreira, de fato, para ela repensar, de fato, na decisão. Então, acho que são muitas barreiras. É muita coisa em jogo de carreira para ela arriscar. Bom, tá aí nossas opiniões da Gabi, minha e do Rafa com relação a essa eleição. E já que estamos falando de eleição, vamos para o município de São Paulo. A gente está correndo o risco de ter muitos candidatos a deputado federal e estadual e vai ter uma debandada no secretariado do Ricardo Nunes, que nós estamos aí na conta do que foi feito. A Guardiã da Notícia já apresentou estudos e reportagens com relação a todos os candidatos da Alta Paulista, da região do ABC, do Vale do Paraíba. A gente já tem um panorama aí publicado pela Guardiã da Notícia com relação a toda a região próxima a São Paulo, e São Paulo também vai correr de 1/3 dos secretários do prefeito Ricardo Nunes devem ser candidatos. Temos muitos ex-prefeitos na cidade, e isso vai fazer com que se abra muito espaço para que se possa ocupar espaço. A gente não sabe se o candidato a deputado vai sair e vai deixar alguém dele no local, se o Ricardo Nunes vai colocar um técnico para manter e fazer o acompanhamento. Temos aí o nome de vários secretários, tem o Achiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente, Orlando Morando, secretário de Segurança Pública, o Luiz Fernando, que foi prefeito de Jundiaí e é secretário executivo do prefeito, temos um procurador que foi prefeito de Jacareí, temos o Alexandre Leite, Sidney Cruz, que é vereador em São Paulo e deve ser candidato a deputado federal. A gente está com uma gama de secretários municipais deixando a prefeitura. Dizem que a primeira-dama é candidata a deputado estadual também. Além dos cargos de secretário, devemos ter subprefeitos que podem sair candidato. O subprefeito de Pirituba é Marcos Zerbini, que já foi deputado estadual, já foi vereador em São Paulo. Então vai ter uma baixa nos cargos de primeiro escalão aí do prefeito Ricardo Nunes, e que vai ser uma coisa grande e de movimentação interessante na cidade, né, Rafa? Não, com certeza, Maurício. Essa movimentação que a gente está vendo agora na prefeitura, ela traz diversos pontos de vistas interessantes. Bom, primeiro, que essa movimentação, que o Ricardo Nunes vai ter 30% dos seus secretários saindo para a campanha, ela traz um risco para a prefeitura enorme. Porque ele vai ter que substituir secretários simultaneamente. Todo mundo sai, ele tem que trocar os secretários. Então são projetos nas secretarias que podem perder continuidade. Você tem uma curva de aprendizado. Você tem, de fato, projetos que podem ficar micados.
Então isso traz um cenário que pode ser caótico, pode trazer uma desorganização para a prefeitura, que quem no final vai pagar a conta é o cidadão, é o morador de São Paulo. E ao mesmo tempo, esse processo, né, de 30% do seu secretariado sair para a campanha mostra que a prefeitura também virou uma incubadora de candidatura, né? Então, vários secretários são ex-prefeitos, então eles acabam utilizando até a máquina, uma das maiores máquinas administrativas de São Paulo, como trampolim político. Porque na pasta você tem orçamento, você tem agenda, você tem mídia, você tem uma vitrine gigante. E é o que está acontecendo agora. Esses secretários vão ser candidatos. O Ricardo Nunes, eu acho que sabia desde o começo. Ele apostou também que muitos vão ser eleitos. Então ele vai aumentar a capacidade dele, musculatura dele política, né? Porque ele vai ter alianças com pessoas que têm cargo próprio, né? No legislativo, estadual e federal. Então isso pode ser realmente para ele um ganho político lá na frente bem importante. É claro que, né, alguns não vão ser eleitos e alguns que são eleitos, de repente mais para frente não tem, né, o acordo político que firmou. Mas ele está jogando forte nisso e, de novo, essa mudança estrutural da prefeitura, de várias secretarias, se não for muito bem feita essa transição, pode virar realmente um problema para São Paulo. Bom, antes de passar para a Gabi, foi colocado aí na sua tela o rosto de todos os secretários que saíram. Eu tinha esquecido do Rogério Lins, foi prefeito de Osasco, Henrico Missazzi, que já foi deputado federal, e do Milton Vieira, que é deputado do Republicanos também. Aliás, tem um vídeo do Milton Vieira cantando Roberto Carlos, Gabi, depois eu te mando. Mas o que você acha dessa movimentação aí dos secretários da cidade de São Paulo? Olha, inclusive, Maurício, ontem eu falei do Milton Vieira porque ele é bem ligado à região de São José dos Campos e eu fiz uma análise falando do Vale do Paraíba. Acho que assim, ali nós temos 3 pilares, né, que são os que hoje estão em maior evidência, que é o Orlando Morando, secretário de Segurança Cidadã, o Rodrigo Achiuchi, que é o secretário de Verde e Meio Ambiente, e o Rogério Lins, que é o secretário de Esportes. Você colocou o Pedro Isch aí, o Pedro não tem nada a ver com essa pauta. Esses 3 foram ex-prefeitos muito bem avaliados. Muito bem avaliados. 3 prefeitos aí que, com certeza, estão fazendo o seu nome na capital, mas que têm redutos eleitorais muito fortes. Os outros, né? Você vê ali o próprio Milton Vieira. O Milton é ligado à igreja, então ele está ali por acordos, é deputado federal eleito pela igreja, lá pelo Republicanos, então é um deputado que tem seu mandato praticamente ali garantido. O Henrico Missazzi foi deputado. Talvez o prefeito queira aí fazer um esforço para que a máquina se coloque à disposição e eleger o Missazzi, mas eu não vejo todo esse empenho, tá, Maurício? Já o Sidney Cruz, que é o secretário de Habitação, ele sim, eu vejo que tem um esforço, tem um empenho todo aí em fazê-lo deputado. Mas a gente só vai saber também daqui uns dias. Você falou da primeira-dama, a primeira-dama está correndo trecho. Mas ora a gente acha que ela é candidata, ora a gente acha que não, porque também tem muita ponta solta, não é oficial. Existe ali a discussão nos bastidores, se vai mesmo, se não vai, se o prefeito vai colocar aquele empenho todo para que ela seja eleita. A gente tem exemplos aí, o próprio Orlando Morando tem a Carla Morando como deputada estadual e foi eleita pela máquina de São Bernardo. O Paulo Serra, que não tem nada a ver aí com esse bololô todo, mas elegeu com a máquina de Santo André a Ana Carolina. A gente tem no governo do estado a Maria Lúcia Amari, tem várias deputadas esposas de prefeitos que foram eleitas com máquina e que deslancharam. Então, acredito que nesse cenário aí todo, esses subprefeitos também que vão sair candidatos, Maurício, mas que é para firmar o nome para vereador em 2028. Então, o cenário vai dar uma remexida aí. Com relação à sua intervenção do Henrico Missazzi, o Henrico Missazzi, independente
do apoio do prefeito, que ele teve o apoio do prefeito na última, acabou não conseguindo, hoje é o primeiro suplente de deputado federal do MDB, mas ele depende muito do Reinaldo Augusto, né? Que é o político que há muito tempo, foi durante muito tempo deputado estadual do PV, da Igreja Católica. Quando o Henrico Missazzi virou muito novo deputado federal, ele foi deputado federal na dobrada com o Reinaldo Augusto, e eu não sei que cargas d'água deu na cabeça do Reinaldo Augusto. Na eleição passada, de 2022, ele resolveu sair deputado federal junto com o Henrico Missazzi. Todo mundo falou que não existia um rompimento dos dois, e os dois tiveram a soma da votação que elegeu os dois para estadual e federal em 2018. Então, foi 130 mil, um teve 70, o outro teve 60, e acabou dividindo os votos que eles sempre tiveram, e o Reinaldo sempre se elegeu com uma bela votação, acabou dividindo em dois, e deu esse problema. Então o Henrico, ele tem essa dependência desse grupo político que ele pertencia. Se não houve um rompimento, tem que saber se o Reinaldo Augusto vai vir estadual, se o Reinaldo Augusto parou, se vai vir federal. O que você acha, Gabi, do Henrico? É mais ou menos nessa linha, ou ele acha que precisa e vai depender de um apoio municipal mesmo da secretaria? Na minha avaliação, eu acredito que ele deve ser a estadual numa dobrada com o Sidney. Seria mais inteligente fazer essa dobrada. Mas aí a gente cai na história da primeira-dama. Para quem a máquina vai trabalhar? Mas olha, São Paulo é grande, dá para eleger todo mundo. Dá, mas assim, a gente não pode esquecer que existem outros partidos, que existem outros acordos. A gente também está esquecendo de falar aqui, Maurício, quem são os vereadores que vão deixar a Câmara Municipal para disputar as eleições agora? Então tem tudo isso que precisa ser avaliado para a gente conseguir desenhar um cenário de como é que vai ficar a nossa capital. Verdade, devemos ter muitos vereadores, Rafa, que você tem alguma coisa a acrescentar nisso? Não, acho que só a questão mesmo dessa movimentação toda da prefeitura, até que ponto, de fato, né, isso é saudável para o morador de São Paulo, quando você, de fato, tem uma incubadora de candidatura. Né? Então, assim, o meu medo é esse, você mudar 30% dos seus secretários simultaneamente, qual é o impacto para a cidade? Será que não vai ter uma desorganização da administração? Será que o Ricardo Nunes vai realmente conseguir fazer essa passagem? Até porque as pessoas que ocupavam as secretarias, tem Orlando Morando, Rogério Lins, foram gestores nas suas cidades excepcionais. Fizeram de fato uma secretaria pujante, funcionar, deram ritmo. Como é que é a saída deles agora para a candidatura? Como é que as secretarias vão ficar? Eu acredito, né, que pela história deles, das cidades que eles administraram, foram prefeitos, mais as ações das pastas que eles fizeram aqui em São Paulo, já garantiram a vitória. Garantir a vitória sempre é difícil, né? Mas a musculatura que eles têm, fica uma eleição muito mais tranquila. Gabi, deixa eu só terminar esse assunto, tá? Eu não consigo, eu tô tentando puxar aqui pela memória e eu não tô conseguindo lembrar de nenhum deputado estadual eleito pela cidade de São Paulo na centro-direita. Na esquerda tem vários que eu consigo identificar, mas na centro-direita não tem nenhum, não. O MDB, por exemplo, tem o Caruso, que tem uma base na capital, mas tem muito pouco voto aqui, porque uma grande parte dos votos dele é do interior, e o voto dele na capital não elegeria. Aí os outros são todos do interior. Temos o Itamar Borges, o Léo Oliveira, que é de Ribeirão Preto, o Itamar Borges, que é de São José do Rio Preto, tem o Rogério, que é de Osasco, o PP tem o delegado Olim, que é de São Paulo, tem o delegado Olim e o capitão Telhada no PP. Agora, é muito raro você enxergar candidatos políticos, por exemplo, o vereador mesmo, que saiu candidato a deputado, nenhum se elegeu, eu acho, para deputado estadual. A capital está carente de representação política na Assembleia Legislativa já há muito tempo,
quiçá no Congresso Federal, que está faltando gente na capital para brigar pelos nossos interesses. Vamos ver se esse ano essa lógica aí muda um pouquinho. Com certeza São Paulo é uma cidade, né, forte, eu acho que até com relação ao mundo, né, a gente estava falando do orçamento no nosso último encontro, estamos falando de mais de 100 bilhões, 137,4 bilhões de orçamento. Então, eu acredito que, é que eu falo, a vitória do vereador deveria de fato ser a extensão do trabalho dele. Então, se o vereador não está conseguindo se eleger como deputado estadual, ele não está fazendo a lição de casa dele direita, né? Porque você tem todo o mandato para você se conectar mais com a cidade, para você mostrar o seu trabalho, para você de fato ter um reconhecimento cada vez maior na comunidade pelas suas ações. Agora, se você faz o mandato e você não é eleito, tem alguma coisa errada aí na sua função. E são 8 milhões de votos a ser disputados aqui na capital. Imagine você como vereador, 4 anos trabalhando intensamente pela população. O quanto você já não teria de reconhecimento. Bom, gente, chamar o Rafa para as nossas considerações finais. Legal. E encerramos os assuntos agora. Vamos ver, Gabi, temos mais algum assunto a ser discutido? A gente esqueceu de falar da irmã do prefeito, né? Que foi presa porque tinha 2 mandados de prisão por embriaguez, por ter batido a cabeça de uma criança de 11 anos, e foi presa pelo Smart Sampa, né? Ontem tomou conta também aí dos noticiários. Era pra gente ter falado no início, que a gente se empolgou com o assunto da ex-assessora da Zoe Martinez, e aí a gente acabou não falando. Ficou clara nisso, né, Gabi? O Smart Sampa funciona. Porque se até a irmã funciona, é para todos. Foi presa, é democrático. Que não dá para a gente embasar. O prefeito está no inferno astral horroroso. Esse negócio da assessora da Zoe Martinez, que pode estar querendo um trampolim para conseguir uma candidatura, como bem lembrou a Gabi. A irmã dele, que teve um problema de agressão doméstica e também meia-irmã, né? O Rafael meia-irmã, que apurou. E estava em Botucatu, dirigindo embriagada, acabou batendo boca com um policial e acabou sendo conduzida. Mostrou, o Smart Sampa funciona, a grande celeuma que sempre colocaram nas costas do Ricardo Teixeira com relação às câmeras em UBS, parece que ela estava indo retirar um medicamento no UBS, e isso acabou meio que tendo como identificada a meia-irmã do prefeito na cidade e que estava sendo procurada, foi conduzida. Se tivesse, principalmente o caso de Botucatu, se tivesse sido mais atenta, tivesse colocado um advogado para acompanhar esse caso, mas pelo visto largou a revelia e deixou ver a sorte tomar conta de tudo, e essa sorte acabou mostrando que não está favorável à família do prefeito. Vamos ver se passa logo esse inferno astral do prefeito Ricardo Nunes e volta a ter boas notícias e tenha notícias muito, muito boas no entorno do prefeito Ricardo. Né? Tá para peixe não, viu? Temos aí uma tempestade marítima acontecendo, e aí isso para todas as alas, né? Até para concluir a minha fala, o próprio Ricardo Nunes, que estava se comportando aí como um possível pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, a gente sentiu ele já mais encolhidinho também aí nas últimas semanas, né? O Ricardo, com essa pseudo-desistência do Tarcísio aí a esse projeto de Brasil, o Ricardo ficou mais tímido, continuou cuidando da cidade, voltou com tudo, mas tá acontecendo muita coisa aí. A gente a gente tá de branco, porque sexta-feira é dia de usar branco. Vamos emanar boas energias para o prefeito, e aí a gente fala, vamos fazer uma reza ecumênica, Maurício, ecumênica, para que essa onda ruim aí passe e comece a acontecer coisas boas, porque só as bênçãos dos pastores não estão funcionando. Então vamos mandar aí uma reza ecumênica para o prefeito de São Paulo, para ele conseguir entrar semana que vem sem nenhum barraco, sem nenhum babado e nenhuma polêmica fora da política, né? Envolvendo aí vida pessoal.
que ele não pulou as 7 ondinhas, não sei, viu? Mas realmente o ano não começou fácil. E, Gabi, você sabe que não você... Não pulou não, Rafa, porque ele estava no Réveillon da Avenida Paulista. Ele não foi pro mar, não. Uma passadinha na praia, ainda dá tempo, hein? Eu acho que ainda dá tempo. Comecinho do ano, vai pra praia, pula as 7 ondinhas, faz seus pedidos, pede aí muita proteção. Bom, você sabe que você leu meu pensamento, né, Gabi? Eu ia falar sobre energia boa e energia ruim, e ia te perguntar se você não acha que toda essa energia que está tendo em volta do Ricardo Nunes, se não é o medo dele sair candidato e o vice assumir. Porque quando você falou que precisa de muita reza ecumênica, precisa de muito axé, muito amém, muita aleluia, precisa de muita coisa em volta do prefeito, porque a quantidade de gente que está apavorada com a saída do Ricardo Nunes e com o vice-prefeito assumir, está trazendo uma energia ruim, muito negativa para o governo Ricardo Nunes. O meio político está fervendo, né? Todo mundo fala, chegaram até a cogitar de oferecer uma vaga do Senado para o vice, para poder o presidente da Câmara assumir a capital. Então, é isso mesmo, viu, Maurício? Eu não sou mãe de Ná, não faço nenhum tipo de previsão, mas eu faço análise. E a minha análise é que está todo mundo com medo, e aí com isso cria uma frequência, uma onda pesada, e começa a cair tudo sobre o prefeito, e aí é aí que ele precisa se proteger, se cuidar, joelhinho no chão, conexão com o sagrado, com Deus, para pedir, olha, me proteja de todas essas energias, essas coisas ruins que estão acontecendo nessa semana. Mas, eu tenho certeza que semana que vem essa onda vai virar. E também, vamos torcer para isso, vou fazer minhas orações para ajudar o prefeito aí nessa semana. Boa. Bom, considerações finais, Rafa, encerramos nossos assuntos de hoje. Eu acho que é isso, Maurício, Gabi, eu acho que realmente tivemos assuntos polêmicos aqui, eu acho que muita coisa também, né, coitado do Ricardo Nunes, ele não tem nada a ver, até com a questão da prisão da irmã, muita gente quer associar, mas é o que eu falo, cada um tem sua responsabilidade individual e pelos seus atos, ela está pagando por isso. É claro que o Ricardo não fica feliz com a história toda, mas, de novo, né, a culpa não é dele, eu acho que a culpa também dessas outras fofocas que eu vou chamar também são recorrentes também até a exposição do cargo que acontece, mas é isso, né? Eu quero desejar a todo mundo aí uma semana boa, um final de semana, né, feliz, porque a gente está precisando mais de felicidade, né? A gente já está sendo muito massacrado com tanta política, que venha coisas boas agora para a nossa vida, né, para nossas alegrias. Que venha coisa boa. Eu vou me despedir antes da Gabi, para a Gabi fazer o encerramento do Cidade Dentro da Cidade. Gente, muito obrigado por tudo. A Guardiã da Notícia colocou todas as suas opiniões nessa sexta-feira. Até sexta-feira que vem. E com vocês para o encerramento, Gabriele Tricânico. Por favor, Gabi. Obrigada, Rafa. Obrigada, Maurício. Foi ótimo debater com vocês e tenho certeza que na próxima semana nós traremos as principais análises e as informações da capital e do nosso estado de São Paulo. Vamos fazer um levantamento para a semana que vem dos vereadores que vão deixar a Câmara Municipal para a gente falar um pouquinho de como é que vai ficar esse cenário também. Olha, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e na sequência a gente segue com a última meia hora do Cidade Dentro da Cidade, na Guardiã da Notícia e nas multiplataformas. E ela já deve estar por aí, a Fabi Teixeira, que é ela quem comanda.